o Databricks Platform. Então, é um notebook chamado Databricks Platform. Então, a primeira coisa que vocês vão ver no notebook é que ele está aqui detachado, destacado. Então, aqui a gente tem que atachar um cluster. Então, eu vou atachar aqui o cluster que eu criei, que é o LabML. Então, aqui eu já atachei o LabML. Então, esse notebook aqui é para demonstrar as funcionalidades básicas e identificar os termos relacionados com o Workspace Databricks. O objetivo é executar código em múltiplas linguagens, criar as células de documentação, acessar o DBFS, que é o Databricks File System, criar um database Itabera, fazer o query de uma table, fazer consultas em tabelas e plotar resultados e adicionar parâmetros aos notebooks com widgets. Então, nós vamos estudar os comandos mágicos aqui. Os comandos mágicos são esses comandos que começam com símbolo de porcento, e aí, sem espaço nenhum, vocês colocam o nome do comando. Aí tem os comandos dbutils, que nós vamos ver também, e os comandos de visualização, display HTML. Toda vez que vocês vão começar o notebook novo, vocês vão executar esse setup aqui, que é a preparação do notebook. Então, ele precisa montar os datasets, tá? E criar criar o banco de dados do Bedbricks. Esses comandos aqui usam esse %run, que é um comando mágico aqui, para executar o que está nesse notebook Classroom Setup. Então, ele vai executar esse Classroom Setup como se o código desse notebook tivesse todo aqui. Esse Classroom Setup já está aqui também, né? Esse notebook está aqui. Então, vocês podem ver aqui o Classroom Setup. Ele vai fazer algumas inicializações de variáveis, né? Então, o nome do módulo, vai setar aqui os módulos, né? E aqui vai setar o caminho para cada tabela. Então, tem a tabela de sales, tabela users, tabela events, tabela products aqui. Está nesse caminho aqui. Esse caminho aqui está num sistema de arquivos que chama DBFS, que é o sistema de arquivos do Databricks, que é acessado pelo notebook do Databricks. Então, podemos voltar aqui. Para vocês voltarem no notebook, você só pode apertar aqui Recent, e aí aparece aqui o notebook aqui no Recent. Então, vamos executar esse run aqui. Esse comando run aqui, ele tem que ser executado uma célula sozinho. A célula que executa esse run só pode ter esse comando run, não pode ter mais nenhum outro comando. Por isso que é uma linha só. Então, ele executou aqui o run. Aí, como eu disse, você pode trabalhar com várias linguagens. Aqui tem uma linguagem default que fica aqui em cima. Ó, nós estamos trabalhando com Python, mas você pode mudar aqui, ó, e trocar a linguagem default para a linguagem que você preferir. Python, Scala, SQL ou R.
No caso, nós estamos usando Python. Então, como nós estamos usando Python, é só você escrever o comando em linguagem Python, aqui, o comando print, por exemplo, run default language. E aí eu aperto Shift Enter para executar o comando. Então eu aperto Shift. Aquele lá também eu apertei Shift Enter para executar. Ou você aperta esse triângulozinho aqui. Tá? Também pode fazer isso para executar um comando. Aí ele executou aqui. O run, aí escreveu run default language. Aí eu posso especificar no começo da célula, eu posso especificar que linguagem que eu vou usar naquela célula. Aqui eu posso, mesmo usando Python, eu posso colocar aqui %Python. Então, essa célula aqui vai ser executada em Python, independente da linguagem default. Eu vou executar print run Python. Aí ele vai escrever aqui, run Python. Aqui eu vou fazer a mesma coisa em escala. Em escala, o comando de impressão é println, porque printa uma linha, né? ln é de linha. Então, println printa linha. Run escala. Então, é um comando bem parecido lá com o do Python. E aqui eu estou executando escala. Ele escreveu run escala. Eu posso executar também comandos SQL. Então, eu coloco %SQL, essa célula aqui vai virar uma célula de SQL, e aí eu coloco aqui select run SQL. Aí ele gera um data frame que só tem uma linha que chama run SQL, com conteúdo run SQL. E posso usar o R também. Então, eu coloco %R aqui em cima. Essa célula aqui vira uma célula de R. Aí eu posso colocar print run R equal false. Ele executou. Aí do Shift Enter, ele executa aquela linha e imprime aqui run R. E eu posso executar o comando do shell também. No driver. Esse comando do shell vai ser executado no driver quando eu tenho. Aqui só tem um nó, né? Então é tudo driver. Mas quando eu tenho um cluster, ele vai executar esse comando shell com %sh no driver. Então aqui eu vou pedir todos os processos. Esse comando PS aqui lista todos os processos e eu vou procurar Java nesses processos e vou imprimir, então, eu vou procurar todos os processos que tem a palavra Java e imprimir. Então, pronto, tem 2 processos lá executando que se chama Java no driver. Eu posso também esse comando display HTML, que é disponível no Python, Scala e R, eu posso, gerar uma visão HTML do código. Então, aqui eu tenho um comando HTML, por exemplo, usar a cor laranja, centralizar e usar fonte Courier e escrever lá, render HTML no heading 1, né, H1, no título 1. E aí eu coloco display HTML e aqui eu coloco como argumento o HTML que eu quero mostrar. Então ele vai mostrar
o resultado daquele comando HTML lá, que é escrever render HTML com a cor laranja, centralizado e fonte Courrier. Além daquelas linguagens lá, tem essas células aqui de documentação, né? Essas células de documentação é em Markdown. Então aparece aqui Markdown. Nesse canto aqui, ó, nesse canto aparece sempre a linguagem que está sendo usada, né? Então, aqui, ó, R, aqui é SQL, aqui é Scala. Então, naquele canto lá, quando eu passo o mouse lá, ele aparece quando eu estou com o mouse aqui dentro da célula, aparece aqui a linguagem que está sendo usada na célula. Então, essa célula de documentação é escrita em Markdown. Então, se eu clicar duas vezes aqui, ó, vocês vão ver que a célula começa com %MD, que significa Markdown. Então, o Markdown, eu consigo criar essas células de documentação, né? Eu consigo criar títulos aqui, né? Usando esse comando mágico %MD, né? E eu também executo da mesma forma. Quando está aqui, aí eu dou Shift Enter, tá? Ele vai executar o Markdown e ele vai gerar essa visualização do Markdown. Eu posso colocar títulos, né? Títulos de vários tamanhos. Eu posso colocar, por exemplo, um bloco de código aqui, né? Eu posso escrever um bloco de código, fazer negrito, itálico, riscado aqui, né? Um link, por exemplo, o código, né? Então, por exemplo, aqui tem um código, né? Escrito. Então, aí o código ele escreve com esse tipo de fonte. Então, aí tem várias. Posso colocar uma figura aqui, né? O Spark, a Apache Spark, uma figura. Então, eu posso fazer uma edição aqui da minha documentação com bastante recursos aqui, quase como um HTML, só que muito mais fácil de usar do que o HTML. Então, os títulos a gente coloca com esse jogo da velha aqui. Então, um jogo da velha aqui é o título é o título mais de nível mais alto. Depois, dois jogos da velha é um título de nível 2. Assim por diante. Para fazer aquele block quote, eu coloco o sinal de maior aqui no começo da linha, ele faz esse block quote aqui, né? Então, é uma citação, é um bloco de citação. O bold é 2 asterísticos. Então, 2 asterísticos no começo, eu coloco uma palavra entre 2 asterísticos, uma frase entre 2 asterísticos, ele fica negrito. Itálico é um asterístico só. Esse 2 tiozinho é para fazer aquele lá, para fazer aqui, cancelado aqui, né? Com uma linha no meio, passando no meio da palavra. A linha horizontal é três hífens. O código, uma palavra só, que seja uma palavra só, eu coloco entre esse sinal de acento agudo aqui, aí devido ao código. Um link eu coloco aqui entre colchetes e depois eu coloco aqui o endereço do link. A imagem eu coloco um ponto de. Faltou aqui um ponto de exclamação, tá? Uma imagem é um ponto de exclamação, o texto alternativo e a imagem aqui. Que faltou um ponto de exclamação aqui.
Um conjunto ordenado, a gente coloca aqui um ponto, dois pontos, coloca os números aqui. Pode até colocar que ele mesmo numera automaticamente. Não precisa colocar um, dois, três. Uma lista não ordenada é esse hífen aqui. Então, ele cria uma lista aqui de bullets aqui, ó. É esse tracinho. Um bloco de código, são 3 acento agudo aqui. Você começa com 3 acento agudo, coloca o bloco de código e termina com 3 acento agudo. Aí ele cria esse bloco de código. A tabela você cria assim, né? Você para aqui com essa linha vertical aqui, as colunas, né? Aí separa a parte, o título aqui das colunas, você separa com esses três hífens aqui, né? Aí você coloca os valores aqui. Então, aí dá para fazer essa tabela, por exemplo, foi feita assim. Então, o acesso ao DBFS, né? Então, o DBFS é um sistema de arquivo virtual que permite que você trata o storage o armazenamento de objetos na cloud como se fosse um arquivo local e os diretórios estivessem no cluster. Então, para rodar o comando do DBFS, eu coloco esse porcento, eu uso esse comando mágico %fs. Então, se eu quero fazer a listagem do diretório ls, então podemos fazer a listagem do diretório aqui, ele vai mostrar os arquivos que tem naquele diretório. Tá? Nesse diretório aqui, no diretório raiz, no caso. Tá? Então, ele vai mostrar todos os arquivos aqui. Então, tem 8 arquivos no diretório raiz. E eu posso colocar também o nome do diretório. Então, eu tenho um diretório aqui que chama Databricks Datasets. Eu quero saber os arquivos que tem nesse Databricks Dataset. Eu dou fs, ls, %fs, ls, barra Databricks Datasets. Aí ele vai fazer a listagem dos arquivos que está nesse diretório aqui. Né? Então tem o tamanho, quanto que foi modificado, o nome, tal, o caminho, né? Aqui, por exemplo, eu vou imprimir as primeiras linhas do readme.md. Então esse head aqui é para imprimir as primeiras linhas do arquivo, mostrar as primeiras linhas desse readme.md, que está no subdiretório Databricks Dataset. Então, aqui ele imprimiu as primeiras linhas do README. E eu posso montar também, nesse DBFS, eu posso montar armazenamentos que tá externo, que não está no na minha assinatura do Databricks. Então, aí eu uso esse mounts aqui. Esse FS mount, você vai me mostrar quais os diretórios que estão montados, que são exterior à minha assinatura do Databricks. Então, eu tenho esse MNT Training que eu estou usando, isso daqui está num servidor de arquivos S3. Tá? Ele tá no AWS, no servidor de arquivos S3 do Databricks Corp Training. Tá? Então,
Então, todos os diretórios montados, normalmente, está nesse subdiretório MNT. O %fs é uma abreviatura do dbutils.fs. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, se eu tiver uma dúvida, quais os comandos que eu tenho nesse fs, eu dou %fs help, que vai me dar uma ajuda, comandos disponíveis no fs. Então, aqui eu tenho os comandos, todos os comandos aqui, de mount. Aí eu consigo executar os comandos também usando esse dbutils, que é um objeto que está no meu, é criado em todo notebook, é criado esse objeto chamado dbutils. Esse dbutils tem um método uma propriedade que chama fs, e essa propriedade tem o método ls, que faz a listagem do diretório. Então, em vez de colocar %fs e barra Databricks, eu posso usar esse dbutils fs.fs.ls para listar os comandos. Só que aí ele lista aqui de uma forma que não é muito fácil de visualizar, né? Porque lá, ó, você vê que esse FS aqui, ele listou em forma de tabela, então é fácil de ver os arquivos que tem, né, naquele diretório. Aqui já não. Aqui ele já lista de uma forma, na forma que ele vem, que esse comando ele gera um vetor, tá vendo? Ele gera uma lista. Então ele vai imprimir aqui a lista que ele retornou esse comando. Para gerar aquela visualização desse diretório aqui, sem essa visão de lista aqui, aí tem o comando display. Então, aqui eu pego esse comando aqui, fsls, e jogo numa variável files. Então, esse files aqui é a lista dos arquivos. Aí eu dou display, e o argumento do display é o que eu quero mostrar na tela, que é esse files. Aí, quando eu faço isso daqui, aí vem aqui em forma de tabela, aqui que eu consigo visualizar muito melhor do que isso daqui. Bom, aí tem o comando create table. Então, eu posso executar SQLs, né? Um dos comandos é criar uma tabela no meu metadados. Tá? Esse lugar onde fica essa tabela, a gente chama de base de metadados. Então, esse arquivo aqui está lá no meu dbfs, mas ainda não tem a tabela eventos no meu metadados. Então, para criar essa tabela eventos no metadados, eu uso esse comando create table. Como esse notebook aqui pode ser executado, eu quero executar essa célula depois, mesmo depois que eu executei esse notebook, ele tem esse if not exists, para ele não criar a tabela, para ele criar a tabela só se não existir. Se já existir, deixa ela lá criada do jeito que está. Tá? Por isso que tem esse if not exists. Using Parquet. Então, esse arquivo aqui ele está em formato Parquet, que é um formato de... É como se fosse um CSV melhorado, esse Parquet, tá? Então, usando Parquet,
E aí tem esse comando aqui, location, onde eu coloco a localização no dbfs desse arquivo. Então, quando eu executo isso daqui, ele vai criar a tabela. Eu posso descrever essa tabela. Então, tem um comando aqui que é describe table, aí que eu descrevo a tabela. Tá? Esse é um comando SQL também, por isso que tem 1% SQL lá. Então, essa tabela aqui, o eventos, tem essas colunas aqui e esses data types, que a gente já viu lá, a tabela de eventos, no slide. Ah, aí, essa tabela é salvo num database aqui que fica aqui, ó, data, tá? Então, esses databases aqui no meus dados, tá? Então, ele cria um database e coloca essa tabela lá. Colocar print database, ele vai imprimir o nome do database onde está essa tabela. Esse database é uma variável lá que eu criei aqui, né, nesse, nesse Classroom Setup, tá? É uma variável criada no Classroom Setup. Então, bom, aí eu posso fazer queries agora na tabela, tá? Então, eu posso fazer todas as colunas, todos os eventos, tá? Eu coloco select asterisco from events. Ele vai realizar essa consulta aqui, tá? Realizou a consulta. Tem mais de 1000 linhas esse events, mas ele só mostra as primeiras 1000, tá? Aqui na visualização do notebook. Se eu quiser mais, aí eu tenho que mudar o limite dos resultados. Tem um parâmetro lá que chama Maximum Result Limits, que está setado em 1000. Eu posso rodar uma query e depois plotar os resultados. Então, aqui, por exemplo, eu vou selecionar o traffic source, fazer a soma dos purchase revenue daquele traffic source, chamar de total revenue, dos eventos agrupado por traffic source. Então, eu quero saber quanto que teve de receita em cada traffic source. Tá? Então, quando eu rodo aqui da primeira vez, vai aparecer uma tabela. Isso daqui sobre forma de tabela. Então, o Instagram, por exemplo, o YouTube teve essa venda pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Google. Aí eu posso gerar gráficos disso daqui. Então, se eu clico aqui, ó, eu posso gerar gráfico, esse daqui de forma gráfica. Aí eu vejo aqui, por exemplo, que por e-mail foi o maior receita eu tive pelo e-mail, depois pelo Google, depois pelo Facebook e assim por diante. Eu posso ter a visualização dessa consulta facilmente aqui no notebook. Eu posso eu posso incluir parâmetros no notebook. Esses parâmetros, eles são incluídos com o uso de widgets. Então, o widget é um parâmetro do notebook. Então, eu posso criar um widget. Aí, o comando em SQL para criar o widget é create widget. Aí, o tipo é texto, né? Chamado estado. E o valor default dele é Califórnia, CA. Então, quando eu executo esse comando, ele vai criar o widget aqui em cima, ó.
Em cima daqui do notebook, na parte superior aqui, ele vai criar esse widget aqui e vai colocar o valor CA lá. Aí eu posso acessar esse widget com esse comando aqui, getArgument. Então aqui, por exemplo, faço select asterístico for events where gel.state igual a getArgumentState. Então eu vou ver todos os eventos da Califórnia. Então, pronto, aqui ele listou todos os eventos da Califórnia. Aí eu tenho um comando para criar o widget e eu tenho um comando para remover o widget, que é o remove widget. Então, remove widget, aí é o nome do widget, state. Então, remove widget state. Pronto, ele executou em 0,04 segundos e aqui sumiu, ó. Lá em cima não tem mais aquele widget. Eu posso criar o widget. Aqui eu criei usando SQL, mas eu posso criar usando Python também. Aí é dbutils.widget.text, por exemplo, para gerar um texto. Aí esse widget chama name, tá? Aí tem o Brickster e name. Aí eu tenho um multi-select aqui que eu posso fazer múltipla seleção. Então, o colors, aí é do tipo name, tá? E aqui é do tipo traffic sources. Então, eu tenho o colors, um widget chamado colors, que o valor default é o orange, tá? Esse daqui é o valor default, tá? Então, esse daqui é o widget name, tá? O valor default é Brickster. E esse name aqui é o que aparece lá em cima, é o label que aparece em cima do widget, tá? Então, esse widget aqui chama colors, tá? O default é orange. E eu posso selecionar red, orange, black and blue. E, e em cima, o label que vai colocar em cima é traffic source. Então, eu crio o widget. Então, ele criou um widget chamado name com letra minúscula, né? Mas com o label name com letra maiúscula, que o valor default é Brickster. E um outro widget que é um widget multi-select, que eu posso selecionar vários aqui, né? Que eu posso selecionar red, orange, black and blue, e por default está selecionado só um valor orange. E o label esse widget se chama colors, tá? Mas o label que vai aqui em cima chama traffic sources. Tá? Eu posso acessar o valor corrente do widget usando o dbutils.widgets e a função get. Então, eu coloco o name, eu pego o widget name e faço get dele e coloco na variável name. O colors também. Eu faço o get colors, aí eu faço um split aqui para separar por vírgula e coloco aqui no colors. Tá? Então ele vai separar, o colors vai separar por vírgula todas as cores que está aqui. Então é um vetor aqui, uma lista de cores. Tá? Então HTML, né? Aí eu faço assim, hi, name. Tá? Eu imprimo o nome aqui, select your color preference. Tá? Aí eu coloco aqui o HTML, eu coloco label for C, que porque eu coloquei aqui for C in colors. Então, para todas as cores que está aqui, ele vai escrever
ele vai criar um radio box aqui, um radio input type radio, com aquela cor. E aqui eu coloquei display HTML. Esse HTML aqui é um string, né? E aí o display HTML vai mostrar o HTML, o resultado desse HTML aqui. Então, se eu executar aqui, ele vai aparecer aqui, Hi Blixter, que é o nome aqui, Blixter, select your color preference. Aí vai ter só orange. Eu poderia ter mais aqui, né? Poderia ter black, blue e red. Aí ele me mostra aqui todas as cores aqui. E ele mostra no estilo de cor. Eu coloquei aqui, ó, Style, Color, C. Então ele vai me mostrar a cor do label aqui, vai ser a cor da cor que está se referindo, né? Então, então dá para fazer essas coisas assim. Dá para até fazer um programinha com isso, né? Fazer até uma aplicação aqui dentro do notebook usando esses widgets. Aí para remover todos os widgets tem um comando que chama remove all do Python, que está no Python aqui, né? E ele vai remover todos os widgets. Lá sumiu todos os widgets.